todos os participantes da nossa sala, da nossa conferência do NDR, né? Gostaria já de antemão agradecer a presença aí dos professores, exclusivamente dos professores hoje. Por quê, pessoal? Porque a gente está num período de férias, né? E aí eu já vou pedir, agradecer e pedir desculpa, né? A professora Crislane está aí, professor Weimar, professor Jefferson está por aí também, né? Alguns professores que eu sei que estavam viajando neste período não puderam estar participando, mas me avisaram aí, né? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, sabendo que... E pedir desculpa porque esse momento já estava marcado, a gente estava naquela dúvida se ia ter ou não ia ter, né, férias, e como a nossa agenda a gente já marcou bem antecipado aí, e não temos mais agenda até a última semana ali de dezembro, né, a gente teria que realizar essa conferência, mas acredito que vai ser bem proveitoso, temos um público bacana aí já, o pessoal do mestrado, doutorado, Elizabeth Giron está por aí também, boa tarde. Então vamos lá. Hoje, pessoal, exclusivamente hoje, a gente vai ter duas apresentações, né? Vamos ter a apresentação aí do Laércio e da mestranda Cassiane. Ambos são do programa de economia, do mestrado em economia, aqui da UniOeste, né? E a gente vai dar aí meia horinha para cada um, 30 minutos, uns 20 minutos para vocês exporem a apresentação de vocês, e aí ficar aquele tempo para perguntas, tá bom? Para quem ainda não conhece o nosso sisteminha aqui das nossas conferências, então se você estiver aí ouvindo, a gente está transmitindo também pelo YouTube, você pode fazer questionamentos a qualquer momento, então pode interromper o apresentador, né, e aí fazer o questionamento se não entendeu alguma questão que foi colocada, levantada ali pelo apresentador, tá? Ou ao final da apresentação também, ou também pelo chat aqui, tá? Então podem mandar as perguntas aí pelo chat que a gente vai estar repassando aí ao longo da apresentação para o Laércio e para a Cassiane, tá bom? Laércio, não querendo tomar muito seu tempo, né? Passo a palavra para vocês aí, para vocês fazerem a apresentação de vocês, tá? Muito obrigado. Tem que habilitar teu microfone, Laércio, está desabilitado daí. Pronto, conseguem me ouvir direitinho? Perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Laércio de Oliveira Pinheiro. Eu sou bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí. Formei em 2019 e ingressei no mestrado no PGE em 2020, ano passado. Então, o trabalho ele é intitulado como Segurança Alimentar, uma análise da realidade observada no Nordeste brasileiro a partir da pesquisa de orçamento familiar POF 2017-2018. Esse foi o período em que a POF foi realizada, certo? O trabalho ele é orientado pelo professor Dr. Jefferson Antônio Raimundo Staduto, sob a co-orientação também da professora doutora Rosângela Maria Pontilho. A pesquisa ela traz um debate do desenvolvimento para o subdesenvolvimento, né? Então, esse debate do desenvolvimento, ele há muito tempo vem sendo ponto de temática de diversas instituições, né? Como a CEPAL, que é a Comissão Econômica dos Países da América Latina e o Caribe. E essas instituições, elas abordam diversas correntes de pensamento econômico distintas, que apontam alguns fatores que se aplicam à realidade de cada região. Esses fatores, eles se explicam pela ausência de progresso técnico que algumas regiões têm, pelas políticas públicas, as disparidades regionais e também as políticas econômicas regionais, né? Dentro desse debate, a pesquisa ela traz aquele conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que se sabe que não existe um conceito único e universal para o desenvolvimento, mas que a CEPAL ela aplica aquele conceito de progresso técnico quando uma região ou país ele apresenta um alto grau de progresso técnico, em que a sua economia ela tem a sua pauta bastante complexa em relação às indústrias, e o desenvolvimento quando aqueles países eles já adotam uma industrialização atrasada em relação aos países desenvolvidos, como é o caso do Brasil, né?
E dentro dessa discussão, a pesquisa também traz a questão da política econômica no Brasil, né? Desde a industrialização, quando o Brasil deixou de ficar somente nas economias primárias, economia primária e importadora, e passando para outros tipos de produção, né? Questão da indústria de transformação. E dentro desse debate da política econômica, vai mostrar também o auge e o declínio do modelo de crescimento econômico, que é o modelo de substituição das importações, quando o Brasil ele adotou um modelo de crescimento para dentro, né, no sentido de substituir as importações e produzir mercadorias internas, desde mercadorias de bens duráveis, como bens de primeira necessidade, como os alimentos, e a questão das políticas sociais também, né? Lá do governo FHC, governo Lula e governo Dilma, quando se teve a retirada do Brasil do mapa da fome, né? Por meio de políticas públicas voltadas para a população mais carente, né? Em específico lá para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que são as regiões mais pobres do Brasil. E nesse contexto também traz a segurança alimentar, né? A segurança alimentar, ela surgiu em 2019, aliás, em 2010, desculpa. A segurança alimentar, ela surgiu em 2010 a partir da Lausanne, que foi a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela tem como objetivo de garantir a segurança alimentar para a população brasileira como um direito humano, né? E também ela obriga o poder público a monitorar e avaliar a efetivação dessa política para a população. A pesquisa se justifica no seguinte sentido, né? No Brasil, e mais especificamente no Nordeste, o desenvolvimento socioeconômico regional deu-se de forma heterogênea, né? Desigual. De que modo, né? Se sabe que o Brasil, ele, no seu processo de desenvolvimento, ele se deu de forma desigual. As indústrias, elas se concentraram basicamente no Sul e Sudeste e tentaram, de fato, resolver a questão do problema do Nordeste, que era a seca, durante aquele período. Resolveram, mas o principal problema do Nordeste não foi resolvido, que é o desemprego, né? Assim, justifica-se a realização de uma pesquisa que compare os níveis de segurança alimentar, levando-se em conta as variáveis tanto de localização regional, quanto sociais, econômicas dos domicílios, né? As variáveis de localização regional, mais na frente eu vou comentar, que são o extrato POF, as variáveis sociais, o nível médio de grau de escolaridade do domicílio, e as econômicas, a renda média do domicílio. Lembrando também que a POF, ela é uma pesquisa, ela trabalha com pesquisa de domicílio, certo? Aqui trouxe um mapa do Nordeste. Esse mapa ele vai identificar as 3 regiões metropolitanas da região, uma delas localizada no Ceará, que é em Fortaleza. Essa região metropolitana ela engloba as principais atividades que são refinaria de petróleo, existe uma concentração muito grande de empresas de bens de primeira necessidade, que são os alimentos, indústria de transformações também, gás natural, e a região metropolitana do Recife, que é onde está concentrado o Porto Digital, não sei se ninguém já ouviu falar, mas em Recife tem um Porto Digital, que é popularmente conhecido como o mini Vale do Silício do Brasil, e lá eles têm uma tecnologia muito avançada na questão de programação, de sistemas para instituições públicas, privadas, e a região metropolitana da Bahia, que fica em Salvador. E também tem essa questão das refinarias de petróleo e outras atividades. No Nordeste, só se tem essas 3 regiões metropolitanas, né? No Piauí, é uma região ausente de região metropolitana, Maranhão também, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte só tem uma base do Exército, em que eles lançam satélites. Na Paraíba também não tem, Alagoas e nem Sergipe. Então, essas áreas que são ausentes,
elas se tornam umas áreas um pouco mais pobres da região, né? No Maranhão, por exemplo, as condições de moradias ainda existe uma precariedade em relação a isso, são casas bem humildes. No Piauí também a questão da pobreza ainda é muito presente, não tem empregos assim que possam, digamos, uma região metropolitana que ela seja capaz de garantir emprego para toda a população. No Piauí não tem. Por quê? Porque é uma região em que trabalha somente com serviços, não tem tanta produção que seja suficiente para levar ao desenvolvimento das outras cidades, das outras populações. Rio Grande do Norte também da mesma forma, né? Então são áreas que tem uma seca constante também, ainda nesse sentido, e é isso. O problema de pesquisa, ele traz, né, quais são os fatores sociais, econômicos e regionais que interferem nas condições de segurança alimentar dos domicílios na região Nordeste. Temos a questão norteadora, né? A primeira questão norteadora, ela diz que existe diferença significativa para a segurança alimentar nas áreas urbanas e rurais do Nordeste. A hipótese que se tem é que a presença da insegurança alimentar, ela está mais presente nas regiões rurais, né? E aí se tem as categorias que serão discutidas mais à frente, né? E a segunda, qual a influência da renda nas diferentes categorias de segurança alimentar, né? Em que grau da renda vai afetar a insegurança alimentar moderada ou grave nas famílias dos domicílios, né? E qual a influência das características dos domicílios na segurança alimentar, né? Com relação àqueles domicílios mais carentes, né? Em relação aos outros também. O grau de escolaridade média dos moradores dos domicílios tem relação com a segurança alimentar, também vai ser verificado isso, né? Se o grau de escolaridade média dos moradores tem alguma relação com a segurança alimentar das famílias, dos domicílios, né? Dos domicílios. O objetivo geral, ele consiste em analisar os fatores sociais, econômicos e regionais que interferem nas condições de segurança alimentar dos domicílios da região Nordeste. Então, esses fatores sociais, mais à frente, serão definidos quais são essas variáveis econômicas e essas regionais que interferem nessas condições de segurança alimentar, né? E para que se alcance o objetivo geral, é importante considerar os objetivos específicos, né? Que são comparar e identificar a insegurança alimentar nas áreas urbanas e rurais do município do Nordeste, aliás, da região Nordeste, investigar a influência da renda nas diferentes categorias da segurança alimentar, verificar a influência das características dos domicílios na segurança alimentar, né? Que influência que a característica desses domicílios vão ter na segurança alimentar desses domicílios, né? Estudar também o impacto da escolaridade média dos moradores do município, né? Qual a escolaridade média de uma família que possui apenas, não, considerando a escolaridade média de uma família que possui, em que o chefe da família possui apenas o primeiro grau, né, de ensino. Certamente ele vai ter, certamente não, né, provável que ele vai ter uma renda um pouco baixa que vá, consequentemente, ocasionar algum impacto na segurança alimentar daquele domicílio. A metodologia será utilizada o banco de dados do domicílio da POF, né, que é um banco de dados bem importante, e dentro desse banco de dados tem uma variável importante para toda a pesquisa, né, já foi analisado, investigado. Esse banco de dados ele possui 57.920 observações, né? Essa variável, condições de vida, vai ser uma variável dependente para o modelo que a gente vai utilizar, né? Por quê? Porque é uma variável categórica. Essa variável categórica, ela possui 4 categorias, né? Desde a segurança alimentar dos domicílios, a insegurança alimentar leve, a insegurança alimentar moderada
e a insegurança alimentar grave, né? Que a partir disso se sabe se nos domicílios eles fazem, né, a quantidade de refeições diárias, né? São 2 refeições diárias, né, que tem a insegurança alimentar grave, 3 refeições diárias, e isso tudo a POF ela vai definir. Essa variável, ela surgiu a partir de um questionário da POF 6, né? Esse questionário, ele traz o registro das condições de vida dos domicílios, ele apresenta a segurança alimentar também dos domicílios. Por quê? Porque ele se trata de uma informação de domicílio. Aqui temos as variáveis independentes, que é a renda média do domicílio, os tipos de estratos geográficos. Esses tipos de estratos geográficos, eles vão abordar desde as áreas urbanas e rurais, as áreas urbanas para a capital da UF, da Unidade Federativa, para as demais regiões metropolitanas e as demais áreas urbanas da Unidade Federativa, e também as áreas rurais da Unidade Federativa. O grau de escolaridade média do domicílio, a unidade de federação, o tipo de material predominante do município, porque no Nordeste ainda existe domicílios em que o telhado, ele é ainda de palha, as paredes externas ainda são de pau a pique, que são taipa, existem casas de madeira, e também existem casas de alvenaria, né, de domicílios com renda um pouco mais elevada. O tamanho do domicílio, né, quantas pessoas dormem em um quarto, quantas cozinhas, quantos banheiros existem naquele domicílio, e a existência ou não de água encanada e energia elétrica, porque ainda é um problema no Nordeste. Se sabe que ainda não tem em todos os domicílios água encanada em toda a casa, muitas vezes vai até o terreno ou a propriedade ali, ou às vezes nem tem, algumas residências têm em toda a casa, e energia elétrica também é um problema. Em algumas cidades ainda do interior, a rede elétrica ainda não chegou. A gente até pensa que esse problema ainda não pudesse nem existir, mas ainda existe, infelizmente. Ainda na metodologia, a utilização vai ser o modelo Logit multinomial, porque ele permite que a variável dependente ela tenha mais de 2 categorias, né? A nossa variável dependente ela tem 4 categorias, como já citei: a segurança alimentar, a insegurança alimentar leve, a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave. E cada categoria dessa vai ser igual a um termo que a gente definiu, né? Os domicílios com segurança alimentar vai ser igual a 1, os domicílios com insegurança alimentar leve igual a 2, domicílios com insegurança alimentar moderada igual a 3, e domicílios com insegurança alimentar grave igual a 4. Aqui algumas premissas do modelo Logit multinomial, né, que a gente buscou estudar. É um modelo de doutorado, mas que a gente trouxe para a pesquisa porque é fundamental para a gente analisar os dados, né? Então, ele permite uma ou mais variáveis independentes, né? No caso, nós temos 7 variáveis independentes aqui definidas. As categorias da variável dependente, elas devem ser exclusivas, né? Os indivíduos presentes em uma variável não estão na outra. Então, aqueles indivíduos que possuem segurança alimentar certamente não vão estar presentes na insegurança alimentar grave, que não vão estar presentes na insegurança alimentar moderada, que não vão estar presentes na insegurança alimentar leve, né? E a ausência de multicolinearidade também, não permite a ausência de multicolinearidade. Então, é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, então não se tem, assim, conclusões já formais, digamos, nesse sentido, né? Então, acredita-se que a insegurança alimentar grave está mais presente nos domicílios das áreas rurais da região Nordeste. Nos domicílios em que a renda é menor, a insegurança alimentar em suas categorias esteja mais presente, né? A insegurança alimentar está mais presente naqueles domicílios em que a estrutura física é mais precária, né? Certamente aqueles domicílios em que as paredes externas são feitas de pau a pique e que o telhado dela, a cobertura, seja de palha, certamente aquela família ela
ela passa por necessidades, né? Então, não se sabe quantas refeições diárias aquela família ela faz, então ela está ali enquadrada em algum tipo de insegurança alimentar, né? Seja em qual grau. E domicílios com média de escolaridade elevada estão mais propensos a ter insegurança alimentar. Então, aqueles domicílios em que o chefe da família tem um grau de escolaridade elevada, eles estão mais propensos a ter uma segurança alimentar, né? Fazer 3 refeições, 4, 5 refeições diárias. Então, é isso. E as referências utilizadas, né? Então, fim da apresentação. Muito obrigado, Laércio. Se alguém tiver alguma questão, por favor, pode ficar à vontade aí para perguntar para o Laércio, para digitar no chat. Enquanto isso, agradecer a presença do professor Lucir também aí, ó, abrindo mão das suas férias, né, Lucir? Laércio, enquanto isso, enquanto o pessoal está digitando ali alguma coisa, uma pergunta: qual a diferença entre o problema de pesquisa teu e as questões que norteiam o teu trabalho? Porque para mim são várias questões, né? Tipo assim, tem um problema central e depois várias outras questões, né? Eu até entendi ali, eu fiquei indo e voltando aqui, ainda bem que transmite pelo YouTube aqui, daí você consegue, né, fazer isso. E aí é que você coloca ali, ó, no problema, ele é mais geral, né? Quais fatores sociais, econômicos e regionais que interferem, e daí quando você vai para as perguntas que norteiam, na verdade já tem uma pergunta que norteia, que é o problema. E aí você apresenta mais 4 perguntas, e aí parece que você desmembra aquele problema em 4 perguntas. A parte econômica, a parte social e a parte regional. É isso? Isso, exatamente. Por conta das nossas variáveis que a gente vai trabalhar, entende? Então, quais os fatores sociais que implicam na segurança alimentar, os fatores econômicos e regionais também. Os sociais, como citado, a gente está analisando o grau médio de escolaridade dos domicílios, os econômicos, a renda média dos domicílios, e regionais também, que é aquela questão dos estratos POF, né? Que são as áreas urbanas, que compreendem para o município da capital, as áreas urbanas que estão ligadas também às regiões metropolitanas e as áreas urbanas da unidade de federação e as áreas rurais. Então, de modo que estão distribuídas também nas questões norteadoras. Tá. Aí depois você vê, e volta ali só na questão do probleminha, para você ver, não sei se faz sentido ou não, mas para vocês, né? Você não qualificou ainda também, né? Não, ainda não. Por exemplo, ali, ó, quais fatores sociais que interferem nessas condições de segurança alimentar? Você pode chegar à ideia de que são todos os fatores, né? Não todos. Não todos. Mas, tipo assim, um vai influenciar mais ou menos, né? Sim. Então, tipo assim, pode ser que todos os fatores influenciam na segurança alimentar, mas uns com uma força maior, outros com menor força, né? No teu modelinho lá, né? E aí, o que eu te pergunto, assim, não seria mais interessante você... Porque do jeito que está ali a pergunta, eu entendo assim, ó, quais fatores que interferem? Você fala assim, são os fatores sociais, são os fatores econômicos, ou são os sociais, econômicos e regionais, né? Tentar dimensionar a pergunta, qual é o impacto desses fatores nas condições de segurança alimentar? Não sei se seria uma questão, né? Tipo assim, ó, um vai impactar mais, o outro vai impactar menos, né? Mas fazer a análise deste impacto. Não sei se seria certo, correto. A Rosângela até poderia me ajudar, Rosângela. Eu vi que você estava escrevendo aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu já ia escrever. Boa dica, Cristiano. Não sei se seria mais questão do impacto do que esses fatores, né? Qual o impacto dos fatores sociais, econômicos e regionais? Ficaria bem melhor, com certeza. Mais ou menos, né? E ainda assim, quando a gente diz quais os fatores, realmente dá a impressão que vai testar tudo e todos. E nem existe possibilidade, né, de testar tudo e todos.
Nenhum modelo permite isso. Então, colocar qual o impacto, inclusive, fecha um pouquinho mais o leque, né? Vai afunilando, né? A tendência é essa, a gente tenta reduzir, né? Isso. Um pouquinho. Obrigada pela dica. Não, tranquilo. Eu acho que era essa, acho que a colocação ali que eu vi, assim, mas tá muito legal. Eu acho que esse tema é muito bacana, tem que ser estudado mesmo, que realmente... Então, e aproveitando, já que eu fiz essa fala, as questões norteadoras é meio que um costume da professora Rosângela, viu? Se você pegar os trabalhos que eu ajudo a orientar, sempre tem. Porque eu sempre coloco para os orientados, né, que a questão norteadora ela ajuda a definir objetivos específicos. Porque a maioria dos alunos, eles começam a escrever, eles escrevem, quando chega na hora do objetivo, eles se perdem, né? E daí eu falo, não, se você tem que ter um problema bem definido. Se o teu problema for bem definido, você vai ter um objetivo geral bem definido. E se você quer ajuda para os objetivos específicos, então cria questões norteadoras, que são aquelas que vão te dar o direcionamento para os objetivos específicos, né? Se vai ficar ou não na dissertação dele, eu não sei. Às vezes a gente acaba tirando, né? Que o mais importante é o problema mesmo, tá? Não, tranquilo, eu entendi, Rosângela, a ideia ali ficou bacana de desmembrar a questão, o problema de pesquisa, e realmente fica mais claro na hora de escrever esses objetivos específicos. Ficou bem bacana. Mas nunca não tinha visto nas apresentações ainda, né? Tranquilo, então, eu tô criando a moda agora. A gente vai aperfeiçoando, tá certo. Laércio, gostaria de agradecer, então. Vamos passar, então, para a Cassiane. Vou habilitar a Cassiane aqui, então. Pode falar, fica à vontade. E depois, ou no final, você volta aí também, né? Tudo bem. Então, agradeço a participação de todos, né, dos professores, dos alunos, e agradeço também a sua contribuição, professor. É uma questão a se rever para melhorar o trabalho. Tá bom? Obrigado. É isso. Estamos aí para isso. Vamos lá, Cassiane. Eu já te coloquei como apresentadora, mas já pode compartilhar aí. Enquanto isso, aí o pessoal te parabenizando aí, Laércio. Agora você pode acompanhar o chat aí e responder o pessoal. Conseguem ver minha tela? Tá perfeito. Tela e som tá ótimo. Vai lá, Cassiane, é contigo. Então tá. Boa tarde a todos. O título do meu trabalho é o consumo de energia, a emissão de CO2 e o crescimento econômico. Uma análise para o Brasil de 1990 a 2018. Eu sou a Cassiane, eu sou discente do mestrado em Economia e eu tenho orientação do professor Cristiano Stam. Introdução. Como introdução, eu apresento a preocupação com o crescimento econômico, que em conjunto com a proteção ambiental, vem desde o trabalho de Grossman e Gruger, e a sua denominada curva ambiental de Kuznets, que indica uma relação em formato de U invertido entre o PIB per capita e a emissão de poluentes. Já sobre a interação entre os temas, o crescimento econômico ele depende do consumo de energia e muitas vezes aumentando as emissões de CO2. E sobre o papel da energia renovável, o consumo dessa energia contribui para a manutenção do crescimento econômico e ainda reduz, em grande parte, as emissões de CO2. Por isso, o investimento em energia renovável ele apresenta-se como um fator de equilíbrio entre o crescimento econômico e a qualidade ambiental. Continuando com a relação entre os temas, espera-se que um aumento no crescimento econômico provoque um aumento nas emissões de CO2.
enquanto uma maior participação do consumo de energia renovável no consumo de energia total seja capaz de promover uma redução nas emissões de CO2. Este gráfico, ele mostra a evolução do PIB, que aqui representa o crescimento econômico, e as emissões de CO2 ao longo dos anos. O PIB está em azul e as emissões de CO2 em vermelho. E é notável uma semelhança na trajetória das duas variáveis. Já neste gráfico, é apresentada a evolução da participação do consumo de energia renovável no consumo total de energia. Percebe-se que os valores iniciais e finais são muito próximos. Entretanto, ocorrem oscilações no decorrer dos anos. Problema. Diante das considerações apresentadas, surge o seguinte questionamento. Qual a relação entre o consumo de energia, as emissões de CO2 e o crescimento econômico? Justificativa. Uma das justificativas é de que o estudo utiliza as três variáveis interligadas. A literatura existente entre o crescimento econômico e a degradação ambiental, ela é uma discussão antiga. Entretanto, a produção acadêmica dedicada ao estudo dessas três variáveis interligadas ela é baixa. Além disso, este estudo adota o Brasil como campo de aplicação, já que em grande parte dos estudos anteriores que consideram dados relativos ao Brasil, o fazem em comparação com outros países. E esse estudo também usa como diferencial as diversas fontes de energia identificadas como renováveis, já que um estudo anterior com o Brasil com campo de aplicação, ele utiliza apenas os dados de uma fonte de energia para a composição da energia renovável. Objetivo. O objetivo geral é analisar a relação entre a emissão de CO2, o crescimento econômico e o consumo de energia para o Brasil durante o período de 1990 a 2018, através da realização de testes econométricos e a estimação de um modelo VAR, para determinar as interações dinâmicas entre as séries. E como objetivos específicos, analisar a existência da relação de longo prazo entre as séries temporais de emissão de CO2, crescimento econômico e consumo de energia renovável, analisar o efeito do consumo de energia renovável na emissão de CO2 e analisar o efeito do crescimento econômico na emissão de CO2. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica ela foi separada em duas partes. Na primeira, sobre o crescimento econômico e degradação ambiental, com Grossman e Gruger, que em formato semelhante ao apresentado por Kuznets, apresentaram a denominada curva ambiental de Kuznets, que estabelece uma relação entre degradação ambiental e crescimento econômico, em forma de um invertido, a qual indica que as relações entre crescimento e degradação ambiental não seguem necessariamente um padrão temporal, permitindo afirmar que em certo estágio de crescimento, a degradação ambiental passaria a ter um comportamento decrescente. Já a segunda parte fala sobre energia e crescimento econômico. Embora a teoria econômica não estabeleça explicitamente a interação entre o consumo de energia e o crescimento econômico, essa relação tem sido objeto de estudos desde o trabalho pioneiro de Kraft e Kraft. Para os autores, existe uma constante relação entre o consumo de energia e o crescimento econômico. Revisão de literatura. A revisão de literatura, ela examinou os estudos empíricos da relação entre o consumo de energia, emissão de CO2 e crescimento econômico com aplicação no Brasil, além de demais países e regiões, com o objetivo de averiguar a discussão proposta, os resultados encontrados e a evolução do tema, as variáveis e seus métodos. Foi selecionada a base de dados Scopus e a busca foi realizada no mês de abril de 2021, para os termos energia renovável, crescimento econômico e emissão de CO2, em inglês e sem restrição temporal. A busca resultou em um total de 42 artigos, que foi o ponto de partida para a análise da produção empírica.
Após a leitura dos resumos, foram selecionados 24 artigos, os quais apresentavam escopo teórico e dados metodológicos. Após essa seleção, foi realizada a leitura na íntegra de todos os artigos. A revisão de literatura indicou que a relação entre as variáveis tem sido investigada em vários países ao longo da última década, com a maior parte dos estudos concentrados nos últimos 2 anos. Entre os métodos aplicados, destaca-se a utilização dos modelos GMM e RDE nos estudos mais atuais. Entretanto, outros também são recorrentes na literatura, como MQO, VAR e VEC. Em suma, independentemente do método utilizado, os resultados apontam que o consumo de energia renovável favorece o crescimento econômico, enquanto reduz as emissões de CO2. Essa tabela ela mostra algumas das principais informações dos artigos utilizados na revisão de literatura, como o nome do autor, o período de pesquisa, o campo de aplicação, as variáveis utilizadas, a metodologia e as principais conclusões. Como parte da metodologia, serão utilizados dados anuais para o Brasil, que correspondem ao período de 1990 a 2018. O período da amostra foi delimitado de acordo com a disponibilidade de dados do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia. E as variáveis que serão utilizadas são as seguintes: emissão de CO2, PIB e consumo de energia renovável. E sobre as variáveis, o PIB aqui representa o crescimento econômico. E é considerado o consumo de energia renovável que provém de energia primária. Entende-se como fontes de energia renovável aquelas que são repostas imediatamente pela natureza, como eólica, hidrelétrica e solar. E na coluna Fundamentação Empírica são elencados alguns dos autores da revisão de literatura que utilizaram as variáveis. Em relação ao modelo básico proposto, foi escolhido o modelo de vetores autorregressivos VAR, diante do uso de dados através de séries temporais, juntamente com o modelo de vetor de correção de erros, uma vez que as séries são estacionárias em primeira diferença e co-integradas. Adicionalmente, será realizada uma série de testes para verificar a confiabilidade do modelo, como testes de diagnóstico e testes de estabilidade do modelo. Com base nas conclusões dos trabalhos relacionados no levantamento empírico, apresenta-se o comportamento esperado das variáveis. Neste modelo, espera-se que o consumo de energia renovável contribua significativamente para diminuir as emissões de CO2. Em relação ao efeito do PIB nas emissões de CO2, é esperada uma relação positiva para o caso do Brasil. É isso. Bom, muito obrigado, Cassiane. A Cassiane foi rapidinho, Cassiane. Pessoal, fica aberto então a questionamentos. Só lembrando, a Cassiane qualificou há pouco tempo, né? Semana passada ainda, se não me engano, né? Mas toda contribuição é retrasada e toda contribuição é sempre bem-vinda, caso alguém tenha algo a colocar, e também ficamos à disposição e felizes com isso. Deixo aberto a questionamentos aí, porque, né, particularmente, como eu estou orientando, né, não vou te questionar. Aproveitando também o espaço aí, pessoal, para agradecer a presença aí, então, também dos nossos mestrandos e doutorandos, PGDRA e PGE aí, que estão nos assistindo agora, o pessoal que está para o YouTube, Adriana, Márcia, né, e o William Camargo, que também recentemente fez a sua apresentação. Vamos ver se temos alguma questão. A Elizabeth está ali digitando. Eu acho que dá para falar também, Cassiane, está naquela tabelinha lá daqueles artigos, se você quiser colocar, o que a gente, a sugestão da banca, né, também, e de colocar os quales, né, dos artigos e o que foi definido, né, uma coluna nova, se quiser mencionar isso. Isso, na qualificação, a banca questionou... Deu como sugestão, né? Isso, deu como uma sugestão inserir qual o nível das revistas em que os artigos foram publicados, quais A, B, C, para ter essa questão da confiabilidade do artigo que foi usado como revisão de literatura.
Isso. E aí a gente vai... A ideia... pode falar, Rosângela. Mas a ideia aqui... Eu posso discordar dessa sugestão? Pode, claro. Não sei, né? Dependendo da literatura que você pega, as literaturas mais antigas ainda não tinham esse negócio de qualis, né? Se você for pegar os clássicos aí, de qualquer área, né? Em qualquer área. Mas a ideia aqui só foi dos artigos mais recentes, né? Para ela definir tanto as variáveis quanto o método. E aí a banca sugeriu que a gente colocasse mais uma coluna aqui para, não é questão de dar confiabilidade, mas saber assim, de onde são esses artigos. A maioria dos artigos aqui, acho que 90% são artigos internacionais, publicados em periódicos internacionais, né? Pode ser que nem tenha qualis no Brasil, alguma dessas revistas, e nem por isso a gente vai desmerecer e falar que o artigo é bom ou ruim, né? Não sei qual foi a ideia, mas a gente vai acatar e colocar essa ideia, essa questão do qualis do lado. Além do qualis, eu sugeri para a gente colocar mais uma coluna, e aí, Rosângela, eu vou pedir a tua boa vontade agora, para dizer o que tu acha, de colocar a quantidade de citações que tem no Scholar, no Google Scholar, que lá aparecem os artigos e a quantidade de citações que esses artigos têm, né, apresentam. E aí, então, você acha que seria relevante, ou mais relevante do que o qualis da revista? Porque uma coisa é a qualidade da revista, outra a quantidade de citações que o artigo tem, né? Então, no Google Scholar já aconteceu de eu buscar ali trabalhos que eu sei que são assim, importantíssimos para a área de economia, e a quantidade de citações lá é baixa. Porque ali são as citações de quem usou o Google Scholar, né? E como em nível internacional as pessoas podem estar utilizando outras plataformas, acaba sendo uma informação um pouco viesada. Então, eu não colocaria. Minha opinião. Eu não colocaria. Por que eu achei estranho colocar o qualis, né? Porque eu penso que pesquisa é pesquisa. Foi pesquisado, foi publicado, teve um debruçar-se sobre o tema, né? E a gente sabe o esforço que a gente faz para publicar nas revistas A1, A2, A3, e é muito difícil. E na economia do Brasil nem existe A1, né? Então, às vezes você vai colocar ali que o trabalho tem um qualis baixo, mas ele não deixa de ser um trabalho importante. Ele teve um qualis baixo porque o crivo das revistas é muito alto. Esse que é o verdadeiro motivo, né? Então, por isso que eu estranho. Eu estranhei, entendeu? Foi mais ou menos que eu mencionei com a Cassiane numa orientação, de que às vezes o qualis da revista pode ser baixo, mas nem por isso você vai desmerecer o artigo, que pode ter sido muito bom, né? Então... Inclusive, às vezes, são esses que ajudam mais no trabalho dos alunos, nos nossos trabalhos. Porque eu, particularmente, eu sempre falo para os meus orientados, pesquisa, dissertações e teses. Tem dissertações e teses que não são publicadas em revistas de alto nível, que são essas que a gente busca mais, né? E às vezes é exatamente aquela dissertação, aquela tese do seu colega que fez uma pesquisa aqui no Brasil é o que mais vai te ajudar. Né? E a dissertação e tese não tem qualis, né? Eu até falo pro pessoal para selecionar por qualis de revista, quando você tem uma quantidade muito grande do tema, quando você vai fazer uma revisão sistemática, né? E aí você faz uma busca lá e você tem lá 1000 artigos, por exemplo, né? Selecionados. Daí você fala assim, não, agora então em cima desses 1000 artigos você não vai ler todos eles e citar todos eles. Então você consegue fazer um qualis. Agora quando você tem já um volume relativamente baixo, né? Não teria, acho que, essa necessidade. Aí uma questão para a gente rever então, Cássia. Sim. Muito obrigado, Rosângela. Rever, é claro que respeitar a banca é importante, né? Quem sou eu, né, Cassiane? Então, respeitar a banca é importante. Então, rever sem deixar de respeitar a banca de vocês aí, do trabalho de vocês. Claro. Tranquilo. Pessoal, se alguém não tiver mais questionamentos, a gente pode até encerrar por aqui, passar a palavra para a Cassiane, para o Laércio, caso queira abrir aí sua câmera também, Laércio. Eu vou pedir perdão. Ô, Cristiano, você viu que tem um comentário da Elizabeth no chat? Não vi, cadê?
Tem um comentário ali. Agora sim, deixa eu ver aqui então. Aqui, ó. Elizabeth, acredito que seja para você, Cássia. Em análise econométrica, as análises referentes à estatística espacial de áreas, sempre é importante verificar as pressuposições dos modelos, bem como a análise dos resíduos inerentes a cada modelo estudado e analisado. Isso aqui seria para o Laércio ou Elizabeth? Elizabeth entrou sem microfone, né, Elizabeth? Tem problema. Deixar ela terminar de escrever ali. Cristiano, enquanto isso eu posso claro, dar uma dica. Nós temos bastante alunos do nosso mestrado aí, né? Sim, o mestrado e doutorado está em peso. Uhum. Então, eu conversando com o Laércio, eu dei uma sugestão para ele que eu acho que seria legal a gente socializar, que nós temos alunos de graduação do nosso curso de economia que estão aproveitando a oferta de disciplinas em modo remoto nessas outras grandes instituições aí do Brasil e estão fazendo essas disciplinas e agregando conhecimento, inclusive para a elaboração de monografias muito boas, né? Aí o Laércio, eu falei para ele, Laércio, faz uma busca, procura alguma disciplina de doutorado que tenha o modelo lógico multinomial como um dos modelos a serem trabalhados na disciplina e tenta fazer inscrição como aluno ouvinte, né? E eu acho que seria legal, assim, eu estou sugerindo também para os outros alunos aí do nosso mestrado, para procurem, nós temos aí grandes professores, grandes universidades oferecendo disciplinas e aceitando alunos ouvintes de todo o Brasil. Então, ou aluno especial, algo assim, né? Então, isso não iria interferir na nota deles do mestrado, porque eles estão como ouvinte, e poderia agregar conhecimento para os trabalhos que eles estão elaborando aí. Seria ótimo mesmo. Eu já falo, pessoal, aproveita aí que é tudo online, né? Nesse modo online, aí, realmente, para eles fazerem isso. Laércio, a Elizabeth coloca aqui que seria interessante verificar essas questões para o seu trabalho, né? Ali ela coloca ali, seria para as análises que envolvem métodos quantitativos de análise, né? Isso é interessante para ambos os estudos. Da Cassiane, a análise de resíduos é feita lá no modelo, né? Tem a questão já é feita. Mas fica a dica aí, Laércio, se quiser depois entrar em contato com a própria Elizabeth, nós temos o contato dela e daí a gente passa para vocês, se você entrar em contato com ela, ver com o Jefferson, com a Rosângela também, né? Essa possibilidade aí, e fica aberto aí o contato para vocês. Beleza? E já chama a Elizabeth para a banca também, já tem mais um integrante, faz uma banca de cinco professores lá para te testar. Beleza? Muito obrigado, Elizabeth, pelas sugestões aí. Com certeza a gente vai dar uma olhadinha sim. A Cassiane também dá uma anotada aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pela professora Rosângela estar aí disponibilizando tempo também aí, ouvindo e participando das conferências da NDR. Nossos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, PGDRA, PGE, né, que estão aqui por vontade própria, tenho certeza disso. Né? Aos nossos apresentadores, Cassiane Grisbasso, Laércio de Oliveira Pinheiro, muito obrigado pela participação de vocês. Passo a palavra para vocês aí, para vocês finalizarem então, e a gente encerrar por aqui a nossa conferência de hoje. Cassiane e Laércio.
Eu que agradeço a presença de todos, né? As perguntas, as contribuições e sugestões também, viu? Muito obrigado. E boa tarde para vocês. Eu também gostaria só de agradecer a presença de todos e a todas as contribuições. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos, boa semana. Nos próximos 15 dias aí, a gente volta aí com mais uma conferência do NDR. Tá ok? Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.